Há muitos anos, nas profundezas da Suíça, nasceu uma história que assombraria a imaginação de gerações futuras. Era o século XVIII, uma época de grande avanço científico e filosófico, mas também de mistérios ainda não desvendados. Foi nesse cenário que nasceu a história do monstro de Frankenstein. Nos arredores de Genebra, um jovem cientista chamado Victor Frankenstein mergulhou em uma busca implacável pelo conhecimento. Desde a infância, ele demonstrava um desejo insaciável de entender os segredos da vida e da morte. Seus estudos o levaram a explorar a anatomia e a química, e ele se entregou à ideia de criar vida a partir de partes de cadáveres. Depois de anos de trabalho solitário e obsessivo, Victor conseguiu reunir os conhecimentos e os recursos necessários para realizar seu experimento audacioso. Em uma noite tempestuosa, ele juntou partes de corpos de pessoas falecidas e usou sua genialidade científica para dar vida a uma criatura aterrorizante. Mas, quando a criatura finalmente abriu os olhos, Victor ficou horrorizado com o resultado de sua busca pelo conhecimento proibido. O monstro que emergiu não era uma criação de beleza ou graça, mas uma figura grotesca e desfigurada. Ele tinha pele amarelada e cadavérica, olhos amarelados e arregalados, e dentes afiados como garras. A criatura, inicialmente inofensiva e curiosa, tentou se aproximar de seu criador em busca de afeição e orientação. No entanto, o pavor e o repúdio de Victor o levaram a rejeitar seu filho. A partir desse momento, o destino de Victor e do monstro ficou entrelaçado de maneira trágica. O monstro, aflito pela solidão e pela rejeição, partiu em uma jornada pelo mundo em busca de aceitação e compreensão. Ao longo de suas viagens, ele testemunhou a crueldade da humanidade e sofreu com o isolamento. Enquanto isso, Victor Frankenstein estava consumido pela culpa e pelo medo do que havia criado. Ele passou anos fugindo de seu próprio monstro e das consequências de suas ações. Seu casamento e sua família foram destruídos, e ele se tornou um homem atormentado. Finalmente, após uma série de eventos trágicos e confrontos como monstro, Victor perseguiu seu filho até os picos gelados das montanhas suíças. Lá, em meio à neve e ao frio, a batalha final ocorreu. Victor, enfraquecido e doente, morreu em sua busca por vingança contra o monstro. Com a morte de Victor, o monstro ficou sozinho mais uma vez, desprovido de qualquer possibilidade de redenção ou reconciliação com a humanidade. Em seu desespero, ele declarou que se retiraria para o Ártico para encontrar a paz na solidão eterna. E assim, a história do monstro de Frankenstein termina com uma reflexão sombria sobre a busca desenfreada pelo conhecimento, os perigos da rejeição e o trágico destino de duas almas perdidas. O legado dessa história perdura até hoje, lembrando-nos de que nossas criações e a busca pela compreensão do desconhecido podem ter consequências profundas e imprevisíveis. A Lenda do Monstro de Frankenstein é uma história de terror clássica criada pela escritora britânica Mary Shelley. A obra, intitulada Frankenstein or The Modern Prometheus, Frankenstein ou O Moderno Prometeu, foi publicada pela primeira vez em 1818 e desde então se tornou uma das histórias mais icônicas da literatura de horror. A trama gira em torno de Victor Frankenstein, um jovem cientista que, obcecado com a ideia de vencer a morte e criar vida a partir de partes de cadáveres, monta e dá vida a uma criatura horrenda. O processo de criação do monstro envolveu a coleta de partes de corpos de cadáveres e a aplicação de uma técnica misteriosa que Victor havia desenvolvido. No entanto, assim que o monstro ganha vida, Victor fica horrorizado com sua criação e o abandona, o que leva o monstro a vagar pelo mundo em busca de aceitação e vingança contra seu criador. A história aborda temas como a responsabilidade moral dos criadores, a alienação e a busca por identidade, tornando-a uma obra literária rica em significado e metáfora. O monstro de Frankenstein, muitas vezes erroneamente chamado de Frankenstein, é uma figura trágica na história. Ele é frequentemente retratado como uma criatura grotesca e incompreendida, que sofre de solidão e rejeição por parte da sociedade. A criatura de Frankenstein, apesar de sua aparência assustadora, desperta empatia em muitos leitores por causa de sua busca por amor e aceitação. A história de Frankenstein inspirou inúmeras adaptações e versões em filmes, séries de televisão, quadrinhos e outras formas de mídia ao longo dos anos, tornando-se um ícone da cultura popular e um símbolo duradouro do gênero de horror. É importante notar que o nome Frankenstein se refere ao criador, Victor Frankenstein, e não à criatura que ele cria. No entanto, ao longo do tempo, o nome Frankenstein acabou sendo erroneamente associado ao monstro, contribuindo para a confusão comum em relação aos personagens da história.